Olá, esse é o canal Personal Espiritual. Hoje, terça-feira, dia que o canal se dedica a fazer vídeos sobre os anjos. E eu desejo de todo o meu coração que você esteja cada vez mais íntimo do seu anjo, que você conheça o que, o que tem de repertório na Bíblia sobre os santos anjos. Estamos dando continuidade a catequese de São João Paulo II. Hoje nós chegamos na quarta catequese, uma das mais longas e muito catequética, muito teológica, e eu resolvi dar uma resumida. Então é uma catequese da data do dia 6 de agosto de 1986, e onde ele fala sobre a participação dos anjos na história da salvação. E ele vai fazendo todo uma colocação falando, né, de São Tomás de Aquino, da teologia, dos monges do deserto, até chegar à Santa Escritura. E é onde eu quero me deter, na palavra de Deus. E gostaria que você também assim o fizesse. Então pega a sua Bíblia, vamos começar com Mateus 18, versículo 10 e 11, um texto que você já ouviu, e já ouviu muito. E vamos entender o que é essa ação desses anjos na salvação, no projeto de salvação. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que os anjos vão aparecer do Gênesis ao Apocalipse. O Apocalipse com muitos textos, né? O Antigo Testamento com muitos textos e também o Novo Testamento com muito texto. Ou seja, a Bíblia é repleta da presença angélica. Eu e você sabemos que os anjos são criaturas espirituais e pessoais, mas também coletivas, né? Nós vemos elas pessoais, o meu anjo, o seu anjo, anjos que têm nome, né? A Bíblia nos apresenta apenas 3 anjos com nome, né? Miguel, Gabriel e Rafael, que são os arcanjos, e também os coletivos, a parte coletiva angélica, os serafins, os querubins, os tronos, e assim os 9 tronos, né? A hierarquia angélica. Então, se eles têm essa graça, e nós vamos ler aqui para a gente poder entender a presença deles na salvação como socorro. Nós falávamos isso no vídeo passado, na catequese passada. Eles estão para nos ajudar. Mas diz lá: cuidado para não desprezardes nenhum desses pequenos, porque eu vos afirmo, está falando das crianças, né? Seus anjos no céu estão continuamente na presença de meu Pai que está nos céus. Ou seja, já mostra uma realidade magnífica no plano de salvação. O anjo está diante de Deus, do nosso Pai. E por que ele está diante? Para colher do Pai aquilo que é melhor para o Filho, para os filhos que somos nós. E querido, nós precisamos entender isso, e eu quero fazer uma catequese resumida, por isso escolhi apenas algumas partes da catequese, pegar no Atos dos Apóstolos, só para a gente ter uma compreensão desse ministério onde os anjos participam da história da salvação. O livro do Atos dos Apóstolos tem textos formidáveis sobre os anjos. Eu escolhi o capítulo 5, o versículo 17 a 21. Outro texto que eu tenho plena certeza que você já conhece. E por você conhecer, por você gostar dos anjos, você já vai deixar aí o seu joinha, você já vai fazer o seu comentário, já vai compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que você vai fazer isso. Se você ainda não é do canal, você entrou porque estava fazendo uma pesquisa, se inscreva aí, acione o sininho e nos ajude a levar. Como falo sempre, nós não estamos aqui ensinando ninguém a teologia angélica. Nós estamos aqui mostrando que vale a pena conhecê-los. Mas vamos lá. Interveio então um sumo sacerdote com todos os de sua comitiva, o partido dos saduceus, cheios de inveja,
mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Olha, eu quero fazer um parênteses aqui. Talvez você também esteja em algum tipo de prisão e talvez até esta noite que você passou, você não teve uma noite feliz. E aí, um anjo abriu a porta. E depois de os ter conduzido para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras de vida. Obedecendo a esta ordem, entraram no templo de madrugada e puseram a ensinar. O anjo, além de tirá-los da prisão do cárcere, ainda dá uma ordem e diga: vão lá. Eles tinham sido presos porque estavam anunciando. E o anjo fala: volta lá e continua anunciando. Mas para mostrar o quê? O poder angélico da salvação, ou seja, desde a origem. Desde a origem, os anjos estão ali para nos salvar, para mostrar que a salvação é verdadeira. E esse é o trabalho. Interessante que no fim da catequese, ele fala de 3 figuras, de 3 anjos, que são os arcanjos. Né? E aí o Papa vai explicar. Ele diz lá, o primeiro arcanjo, né? Ele diz, e deixa bem claro, né? Miguel. E ele dá as sugestões bíblicas, Daniel, fala do Apocalipse, mas ele vai explicar o nome Miguel. Ele diz lá, Micael, né? Que significa de fato, quem como Deus. Aí ele vai explicar, ó, neste nome encontra, pois, expressa a escolha salvífica, graças à qual os anjos veem a face do Pai. O primeiro texto que nós falamos. E agora, essa opção de quem como Deus é a opção de que o anjo nos dá a entender que ele participa da história da salvação e nos mostra que vale a pena dizer Micael, quem como Deus. Vamos lá, quer ver? Ó? Aí ele escolhe, né? Tá? Aqui está o segundo, aí ele fala de Gabriel. Figura ligada sobretudo ao mistério da encarnação do Filho de Deus. Aí ele vai falar de Lucas 1, né, de 19 a 26, texto que a gente não vai abrir porque você conhece. O seu nome significa, olha lá, o meu poder é Deus, ou poder de Deus. Então, se ele está, o nome dele tem essa significação porque é um anjo, ele é pessoal, o nome fala muito, ele já está dizendo que o poder é de Deus. E quem é que tem o poder de salvação? Deus. Aí ele segue. Quase como que a dizer que no auge da criação, a encarnação é o sinal supremo do Pai Onipotente. Finalmente, aí ele vai falar do terceiro, que é o Rafael, que o livro de Tobias nos apresenta maravilhosamente. Se você ainda não leu o livro de Tobias, você não vai se arrepender se você fizer essa leitura. Aí ele vai escrever Rafa, aí ele coloca well, né? Significa Deus cura. Uma vez eu fazendo uma formação sobre o ministério de cura, e a palavra curar e salvar é a mesma coisa. Então, volto a dizer, onde estão os anjos no processo de salvação? Em todo processo de salvação. Aí vai lá, ele vai explicar. Tão significativa quanto ao fato de serem confiados aos anjos os pequeninos filhos de Deus, sempre necessitados de guarda, de cuidados e de proteção. Aí ele diz lá, se pensarmos bem, vê-se cada uma dessas figuras, Miguel, Gabriel e Rafael, reflete um modo particular a verdade contida na pergunta formulada pelo autor da carta aos Hebreus. E aí eu vou ler o versículo que diz: não são eles todos espíritos a serviço de Deus enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Termino a minha catequese aqui, a catequese do Papa, que eu resumi para você. Né? Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e depois de
os ter conduzido para fora, disse-lhes: ide, ide. Né? Ide e entender que os anjos estão, do Gênesis ao Apocalipse, mostrando o poder de Deus, a cura de Deus e mostrando quem é Deus, para que eu e você saibamos. A salvação é perene. Ela acontece diariamente. O meu anjo me ajuda a chegar a uma salvação plena, que é me levar aos caminhos que me levam ao encontro com o Pai. E volto no texto que nós começamos. Né? Vamos pegar lá, Mateus 18. Cuidado para não desprezardes nenhum desses pequenos, porque eu vos afirmo, seus anjos no céu estão continuamente na presença de meu Pai que está nos céus. Eu quero encontrar com o Pai. Pai esse que teve um projeto de uma vida planificada, que foi rompida por conta do orgulho e da vaidade de Lúcifer. Mas o plano do Pai de salvação não parou numa pequena rebeldia, que talvez você diga uma grande rebeldia, mas que continuou com o plano de salvação, e a gente vai vendo toda a história da salvação, o povo que anda no deserto, até chegarmos ao sim de uma mulher que vem ser indagada, que vem fazer um encontro pessoal, porque aí vem o anjo pessoalmente e fala com ela, e esse sim inaugura o tempo da salvação planificada no Filho do Homem. Deus te abençoe. Essa foi mais uma catequese de João Paulo II. Claro, hoje eu fiz um resumo de forma em que eu não li muito o que ele fala, mas consegui colocar mais ou menos o que ele diz. Nós vamos nos encontrar na próxima terça-feira. E eu tenho certeza que você está se apaixonando pelo mundo angélico. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.